Mas eu quero agradecer a Deus. Eu tenho certeza que alguém orou por nós, tá? Pastor, eu não lembrei do senhor nem da sua esposa, mas você, Jesus, abençoe os pastores, abençoe a igreja. Eu estava incluído no meio das suas orações. E a minha esposa está em casa, não veio comigo porque está muito gripada. E a minha esposa está surpresa. Eu tenho hora que eu estou tomando café com ela lá na cozinha, e ela começa: meu Deus, eu sou milagre, eu sou milagre, né? E ela pensou muitas vezes, se ela tivesse tirado no seu seio, como que ela ia, né? Como que ela ia estar diante de mim? Parece, ela disse, eu ia sentir acanhada, com vergonha. Eu disse, não, né? Quando ama, você não enxerga defeito. Os maridos que estão aqui, a sua esposa, você casou com ela, ela tão bonitinha, né? Parece que o tempo vai passando, mas meu Deus, tão estranha. Ame ela, né? Lá diante do altar, essa igreja aqui, alguém deve ter feito casamento aqui. Alguém dobrou o joelho aqui na frente e fez aí um voto de fidelidade. Aí o pastor perguntou: promete diante de Deus, dessa testemunha ser fiel, tal? Ela disse sim, né? Aí tá novinha, tá uma bênção. O marido tá novinho, tá uma bênção. Mas parece que aí a mulher ganha neném, aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro filho. Aí a mulher já não tem mais daquele corpo, já não é mais daquela mulher que era. Aí, né? Então, aí tem marido que fica às vezes, tira o olho da esposa para bater na outra. Não funciona, né? Aí eu digo para minha esposa: você é a minha esposa até que a morte nos separe. Eu disse a ela: se Jesus tiver que levar, me leva eu e ela junto, né? Aí ninguém chora, né? Chora quem ficar. Mas eu quero agradecer a Deus porque Jesus cuida de nós. Amém? Diga para o teu irmão: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do pastor Alexandro. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui com pastores, mas uma coisa é certa: Deus está fazendo uma grande obra nessa casa. Aleluia. Eu disse a ele aqui: meu Deus, quando levantou o grupo de jovens, quantos jovens, né? E jovem na igreja é de 100 anos para baixo. Ninguém vai dizer amém? Você perdeu uma oportunidade de você dizer: eu sou jovem, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida aqui, porque essa campanha que está sendo feita aqui, essa campanha de santificação, isso mesmo, pastor? Irmão, não se prega muito, não se fala muito de campanha de santificação. Meu Deus, prega sobre campanha de 7 mergulhos, milagre na sua casa, que eu amo campanha. Se alguém pregar contra a campanha, problema de quem pregar contra. Mas eu ainda continuo dizendo: o meu Deus usou o profeta Eliseu para dizer para Naamã: tu tens que mergulhar 7 vezes. Por que Deus não curou Naamã no primeiro mergulho? Ou quem sabe o profeta Eliseu, não é Eliseu mesmo? Chamou, mandasse que o Naamã entrasse na sua tenda, na sua casa, e dissesse: Naamã, dobra o joelho, vou colocar a mão na tua cabeça. Repreendi o mal e a autoridade que estava no corpo, na vida de Eliseu, e ia ser um milagre na vida de Naamã. Tem hora que Deus quer ver o meu sacrifício. Na verdade, Deus quer a minha obediência. O sacrifício, aleluia, são consequência da sua obediência. Tem gente que quer orar de manhã, quer que o milagre aconteça à tarde. Tem hora que Deus quer que você passe uma semana. Eu sei que tem gente me olhando aqui nessa noite, que você está orando já tem meses, já tem anos, e parece que Deus não tem te escutado. Mas eu vim te dizer que o meu Deus, segundo o profeta Isaías diz, o meu Deus não está com seus ouvidos agravados, nem as suas mãos encolhidas. Está acontecendo um milagre, está. É você, eu que não estamos vendo. Só o fato de estarmos aqui já era para você ter levantado a mão e dar glória, porque você é um milagre. Aleluia. Quando falamos em santificação, nós temos aqui o versículo do capítulo 6, versículo 23. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 6 de Romanos, há uma pergunta aí: como nós vamos alcançar a graça? Como seremos abençoados por Deus? Como queremos que Deus haja em nosso favor? Como queremos sentir num culto como esse a presença de Deus, quando estamos com pecado escondido e Deus está falando e parece que não acontece nada? A palavra não faz mais efeito. Alguma coisa está errado. Não é na vida do pastor, não é na vida de Deus, é na minha, é na sua vida. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus, Senhor Jesus. Capítulo 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado. Pastor, o que é pecado? Todo mundo sabe o que é pecado aqui? Pecado é aquilo que divide o homem de Deus. Deus é o pecador, sim ou não? Sim. Mas
Sabe por que Deus não ama o pecado? Porque o pecado divide a comunhão do homem com Deus. Por que eu li o capítulo 1, capítulo 3 aí de Gênesis? Eu fui nesse versículo aqui por quê? Porque Deus um dia olhou para Adão, olhou para Eva e colocou ambos dentro de um jardim para cuidar do jardim. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem que todos os frutos das árvores eles podiam comer, mas da árvore que estava no meio do jardim ele não podia nem chegar perto, nem tocar. Pecado é assim, irmão. E a Bíblia diz que quando eles, enganados pela serpente, a Eva enganada pela serpente, ela pega aquele fruto, ela come. Depois que ela come, diz a Bíblia que ela oferece para o seu marido, e a serpente está ali rodeando, porque o diabo, diz a Bíblia, que ele anda ao nosso derredor. Você está pensando que eu e você somos super-homens, super-mulher? Não. Tem homens, tem pastores, obreiros, que gostam muito de pregar e dizer: jovens, você faz isso, faz aquilo. Mas ele às vezes esquece que ele já foi jovem, já foi adolescente. Ou fase difícil essa de adolescentes da igreja. E às vezes eu tenho que abraçá-los, tenho que ouvir. Eu já fui criança, já dei trabalho na igreja, dei e muito. Fui adolescente, que trabalho que eu dava na igreja. Mas eu não tinha esse efeito como nós temos visto hoje. Aqui no Panorama, no Eldorado aqui não tem, mas na minha época lá em Jacareí tinha. Aquele jovem que ficava com uma semana, ficava com outra semana e assim. E quando Deus falava, parece que não entrava no ouvido dele, parece que não acontecia efeito. Eu aprendi ouvindo Deus falar através de profecia. Eu sei que a maior profecia está aqui na minha mão, na tua mão, que é a palavra. Mas eu ainda acredito que Deus ainda usa mulheres e homens para levantar um culto como esse e dizer: igreja minha, se prepare porque eu vou voltar. Deus ainda usa vasos e Ele está querendo usar você aqui nessa noite. Eu ainda valorizo profetas que Deus usa na casa. E a Bíblia diz que Deus coloca Adão dentro daquele jardim, coloca Eva. E a serpente diz: eu não estou satisfeito com a comunhão que Adão está tendo com o homem lá de cima. Não estou. Sabia que o diabo não está satisfeito, ele está contente com a sua comunhão com Deus? O diabo está lutando com a minha vida, com a tua vida. O diabo tem conseguido deixar muitos crentes em casa, aleluia, por causa de algum probleminha, por causa de alguma coisinha. Ele fica em casa e diz: eu não vou mais para o culto. E o diabo está dizendo: ele não está percebendo, mas é eu que estou parando ele, é eu que estou parando ela, através de uma pequena coisa que acontece na igreja. Um probleminha tão pequeno. Tem gente que vai perder o céu por causa dessas coisinhas que estão entrando dentro das nossas casas. Eu peço uma coisa, eu valorizo, eu digo uma coisa para a igreja. Tem muitos lares, tem muitas famílias, pastor Alexandre, que na hora do almoço, na hora do café, ao invés de orar, contar bênção em volta da mesa, começa a falar mal da irmã, do irmão, do pastor, do líder, e o Espírito Santo vai embora da cozinha, porque não consegue ficar dentro de um ambiente onde não tem salmos, não tem oração, não tem cântico. E a minha Bíblia diz: quando nos reunir nas suas casas, na casa de alguém, que lá tenha salmos, lá tem alegria, lá tem a presença de Deus. E eu vou profetizar aqui nessa noite. Quando chegar alguém na tua casa, e quando ele começar a falar mal de alguém, irmão, pode entrar. Mas primeira coisa, faz uma oração. Vamos falar de Jesus aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus então, observando Adão e Eva, a serpente enganou a Eva. E diz a Bíblia que depois que eles olharam para si e viram que estavam nus, a Bíblia diz que eles se esconderam. Parece estranho a pergunta quando Deus chama Adão pelo nome lá no jardim. Não foi Deus que colocou eles dentro do jardim? Foi. E por que Deus? Porque a Bíblia diz que Deus falava com ele todos os dias, ao virar da tarde para a noite. Quando o sol ia se escondendo, Deus, a Bíblia diz que Deus falava com ele todos os dias. Quem já ouviu a voz de Deus aqui hoje?
aqui, irmão, vou dizer uma coisa. Hoje mandaram um status, uma mensagem.